Bom, boa noite, pessoal. A maioria de vocês faz muito tempo que eu não vejo, né? O Pablo, acho que o pessoal do LFS não conhece, mas o Pablo, que está assistindo, é um vizinho meu. Ele pediu para assistir e por isso que ele está aqui na sala. Bom, pessoal, vamos começar. Essa apresentação foi pedido por um grupo, por um pessoal do laboratório, né, que queria assistir. Consultando os colegas, nós chegamos a uma conclusão que valeria a pena apresentar. E eu convidei algumas pessoas também que têm me cobrado essa apresentação, então eles também estarão assistindo. Bom, a apresentação é Leonardo da Vinci, artista, engenheiro ou cientista? É uma pergunta que eu vou tentar resolver. A primeira apresentação que eu fiz já vai para cerca de 20 anos. O Argemiro, que está me assistindo, ele é, acho que o único que assistiu à minha primeira apresentação uns 20 anos atrás. A apresentação evoluiu nesses 20 anos e essa é a última versão que eu preparei. Vocês estão vendo lá embaixo a data, Bertioga, 25 de março, que é a data de hoje, que é dessa apresentação. Esse slide que vocês estão vendo é a estátua do Leonardo, que fica na cidade de Milão, né? Fica na Piazza della Scala, foi esculpida por Pietro Mani em 1860. Eu acho que a figura do Leonardo, com a idade bastante avançada, é muito bem conhecido de vocês. Eu, de propósito, coloquei a data, Bertioga, 25 de março de 2022, para perguntar para vocês se alguém sabe o porquê 25 de março, o que aconteceu em 25 de março e por que em São Paulo existe aquela famosa Rua 25 de Março. Alguém sabe o que aconteceu em 25 de março? Ninguém, alguém tem ideia do que aconteceu no dia 25 de março? Bom, no dia 25 de março, o que aconteceu foi que foi outorgada a primeira Constituição do Brasil. Então, o que aconteceu em 25 de março? No dia 25 de março de 1824, foi a outorga da primeira Constituição do Brasil por Dom Pedro I. E outra curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas o Dom Pedro I tem 16 nomes. O nome dele é Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim. Mas é conhecido como Pedro I do Brasil. Bom, vamos começar a apresentação. Então, eu comecei com essa estátua do Leonardo, porque é a estátua quando ele já bem no fim da vida, né, tinha cerca de 60 anos. Outro quadro bem conhecido é o autorretrato, pintado por ele próprio. Tem uma outra estátua que fica na Galeria Uffizi, na Florença. Alguém já teve a oportunidade de ver o Leonardo jovem? Como é que ele era com seus 20 e poucos anos de idade? Eu creio que a figura do Leonardo, na sua juventude, é pouco conhecida. Uma figura do Leonardo novo, jovem, né, é essa estátua de Davi, esculpida por Andrea Verrocchio, foi esculpido entre 1473 e 1475, fica no Museu Nacional de Bargello, na Florença. E o Leonardo foi que posou como modelo para fazer essa estátua. Leonardo nasceu na cidade de Vinci, que fica entre Lucca, Florença e Pisa. Essa foto que vocês estão vendo é da casa do avô do Leonardo, onde ele passou a primeira parte da infância dele. Lá embaixo vocês estão vendo a vista panorâmica da cidade de Pisa, já bem mais recente, em 2011. A casa do avô do Leonardo ficava a cerca de 6 quilômetros do centro de Vinci. Esse prédio que vocês estão vendo aqui é o Museu Leonardiano. E esse museu vale a pena visitar, dá para visitar virtualmente, é só entrar nesse site. Vocês conseguem visitar andar por andar, peça por peça, exposto nesse museu. Vale a pena. Leonardo nasceu no dia 15 de abril, às 3 horas da noite. 3 horas da noite significa por volta das 9 horas, porque na época do Leonardo,
a hora era contada a partir da hora do Ângelus, que é 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. Então, de manhã, começando com 6 horas da manhã, aí começa a contar as horas, vai até 6 horas, e à noite começa a contar às 6 horas da noite, né? Então, 3 horas da noite significa 9 horas. Leonardo nasceu no dia 15. Todo mundo tem comemorado o aniversário dele no dia 15 de abril. O Estadão, né, publica, né, uma página, né, sobre em comemoração do Leonardo todo ano no dia 15 de abril. Só que essa data está errada, né, porque o Leonardo, na época que o Leonardo nasceu, o calendário era o calendário juliano, que tinha sido estabelecido por Júlio César, mas o Papa Gregório, ele mudou o calendário e para acertar, né, o calendário solar com o calendário real. Isso aconteceu no ano de 1582, quando entre o dia 5 e 14 de outubro, né, foi suprimido. Então, o aniversário do Leonardo, ele nasceu no dia 15 no calendário juliano, mas deve ser comemorado no dia 25 de abril. O pai do Leonardo era um playboy e quase todas as biografias mencionam como mãe do Leonardo a camponesa Catarina. Então, todo mundo achava que a mãe do Leonardo era uma camponesa. Mas trabalhos recentes, né, têm mostrado que provavelmente a mãe de Leonardo seria uma escrava, né? Isso a partir de um levantamento feito pelo professor Capasso, né, da Universidade de Uquette. Leonardo tinha 21 meio-irmãos, mas irmão, né, da mãe Catarina e Pierro, ele é o filho único. Depois do nascimento do Leonardo, o pai dele teve vários outros casamentos, onde ele teve todos os outros irmãos. Com a mãe, ele teve 3 irmãos, e então 19 irmãos. Entrou um barulho. Então, como eu estava dizendo, né, o professor Luiz de Capasso, no ano de 2006, examinando os fragmentos das impressões digitais do Leonardo, ele observou que a impressão digital dele tinha uma característica do povo árabe. O povo árabe é o único que tem essa parte central bem alongada da impressão digital. Então, o professor Capasso, em dia 28 de outubro de 2006, ele levantou a hipótese de que o Leonardo teria ancestral árabe. E isso foi publicado pelo canal Discovery. No ano de 2008, 2 anos depois, os doutores Sabato e Vesosi, do Museu Ideale di Vinci, pesquisando os documentos do museu, ele observou que não existia nenhuma Catarina na região de Vinci na época que o Leonardo nasceu. E a única provável Catarina seria uma escrava árabe do Sr. Vanini, né, que era amigo do pai do Leonardo. Então, a partir de 2008, né, o pessoal acha que a mãe do Leonardo não seria uma camponesa, mas uma escrava árabe. Leonardo foi criado pelo avô, aprendeu a apreciar a natureza com o tio Francesco, com quem ficava vagando pelos campos de Vinci. E, numa dessas, né, ele dessecou uma lagartixa com o tio, com quem aprendeu, né, uma parte da biologia. Leonardo morreu no dia 2 de maio, no calendário gregoriano, isso seria por volta do dia 20 de abril no nosso calendário. Morreu no castelo de Clou, na França, e o Leonardo estaria enterrado numa tumba que ficaria na capela na cidade de Amboise, na França. Para entender Leonardo da Vinci, seria bom, né, conhecer o que era a Europa na época que o Leonardo nasceu e viveu. O século XIV era extremamente desagradável na França por causa da peste negra, da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. No século XV, na época que Leonardo nasceu, a Europa já estava vivendo uma relativa paz.
estava surgindo vagarosamente da opressão da igreja e gradualmente estava surgindo os intelectuais. Pintura, literatura, progresso começaram a ganhar importância, estava começando o Renascimento. O Renascimento foi a época das redescobertas, né, da ciência, das artes. Florença estava sendo governada pelo Cosimo Medici. E a Europa, particularmente em Florença, estava redescobrindo os filósofos gregos, como Aristóteles, Platão, Arquimedes, Pitágoras, e eles tinham várias obras originais escritas por esses pensadores. Como ninguém conseguia ler o grego, Petrarca e Boccaccio tentaram introduzir a cadeira da língua grega na universidade, mas não tiveram sucesso. O Renascimento foi a época, né, da ação das descobertas, primórdio dos modernos pensamentos científicos, e aconteceu também o descobrimento da América e do Brasil. Assim, Leonardo nasceu na hora certa, no lugar certo. Ele escreveu cerca de 13.000 folhas, mas só são conhecidos praticamente metade dessas obras, cerca de 7.000. Segundo a Enciclopédia Britânica, só 20 obras deles conseguiram sobreviver. A maioria dos historiadores diz que são 23, mas eu vou mostrar para vocês 25. É que tem duas obras que são atribuídas a Leonardo, mas alguns dos biógrafos do Leonardo duvidam da autenticidade. Mas como tem historiador, biógrafos do Leonardo que acredita que as obras são dele, então eu vou apresentar 25 e não os 23 efetivamente reconhecidas como obras do Leonardo. Francesco Melzi, que era amigo, companheiro do Leonardo, acompanhou Leonardo até a França, até a morte dele. Com a morte do Leonardo, ele herdou todas as obras do Leonardo, com exceção do quadro da Mona Lisa, que o Leonardo deixou textualmente para o seu filho adotivo, Salai. O Melzi levou todas essas obras do Leonardo para Váprio, contratou tabeliões para tentar catalogar essas obras, mas infelizmente ele faleceu antes que os tabeliões conseguissem catalogar. Horácio, alguns biógrafos dizem que ele era sobrinho, outros dizem que era filho do Melzi, não se interessou por esse material, vendeu parte para Duque de Toscana e deu parte para monge milanês Mazenta. Foi quando as obras do Leonardo começou a espalhar pelo mundo. A primeira obra do Leonardo é este anjo do quadro Batismo de Cristo do Verrocchio. Alguns biógrafos acham que esse anjo, que foi pintado pelo Leonardo, é um autorretrato, porque existe um quadro de Featurque, onde ele retratou Leonardo pintando o anjo. E o Stendhal, ele acha que o anjo é um autorretrato do Leonardo, devido à semelhança desse anjo com a estátua Davi do Verrocchio. Primeira obra integralmente feita pelo Leonardo foi um azulejo em terracota que pertence à família Ravello desde 1499. Esse azulejo foi redescoberto agora no ano de 2018 no sótão da casa da família. E a Ivana Bonfim e o Ernesto Solari, eles acham que essa obra foi feita pelo Leonardo, mas ainda a Ivana acha que esse seria um autorretrato do Leonardo, porque na região da bochecha, nessa região da bochecha, fazendo exame com raios ultravioleta, raios infravermelha, a Ivana encontrou a inscrição: eu, Leonardo da Vinci, nascido em 1452, me represento como Arcanjo Gabriel. O professor Mario Kemp, da Universidade de Oxford, duvida dessa autenticidade. Apareceu isso de novo. Bom,
Outro quadro pintado pelo Leonardo, cuja composição foi do Verrocchio, é a Madonna com Cravo, que fica na Pinacoteca Alta, em Munique. Mas o pessoal acha, tem certeza que esse quadro foi pintado pelo Leonardo devido à semelhança da Madonna com a Madonna do quadro Anunciação, que é o quadro seguinte. Aqui está a Anunciação, pintado entre 1472 e 1475, que fica na Galeria Uffizi, em Florença. O retrato de Ginevra Bench é um dos dois quadros do Leonardo que fica aqui nas Américas. Nesse quadro, Giovanna Ginevra Bench fica na National Gallery, em Washington. Esse quadro, no verso do quadro, tem a insígnia do Leonardo, aonde se lê: a beleza adorna a virtude. Madonna com Criança, também conhecido como Madonna Benoit, fica no Museu de Hermitage em São Petersburgo, na Rússia. São Jerônimo fica na Pinacoteca do Vaticano e a Virgem das Rochas fica no Museu do Louvre. Esse quadro, em Portugal, é conhecido como a Madonna do Rochedo. No filme do Dan Brown, o filme, e fugiu o nome do filme. Código da Vinci? Código da Vinci. No Código da Vinci do Dan Brown aparece esse quadro no Museu do Louvre e na legenda aparece a Madonna do Rochedo. Por que os portugueses chamam esse quadro de Madonna do Rochedo? Isso porque existe um outro quadro pintado pelo Leonardo que também se chama Virgem do Rochedo, da Virgem das Rochas, que fica no Museu Galeria Nacional em Londres. Então, esse quadro que fica no Louvre e esse quadro que fica na Galeria Nacional de Londres parecem idênticos, né, se a gente olhar rapidamente, mas existem diferenças fundamentais, né, como se fosse aquele jogo de descobrir a diferença entre essas duas gravuras. Tomando a versão do Louvre como referência, né, então a gente observa que o anjo do Museu do Louvre aponta para o São João. O São João carrega uma cruz na versão de Londres. O São João, Madonna e o Cristo têm halos na cabeça, né? As cores da versão de Louvre é mais difusa, né? E tem muitas outras diferenças, né? Se a gente observar, né, essa planta que está na entrada da gruta são diferentes nos dois quadros. As flores aqui na base da pintura também são diferentes nesses dois quadros. E, no total, tem cerca de 30 diferenças, né, entre esses dois quadros. A Dama com Arminho é um quadro que pertencia à família Czartoryski, na Polônia. Essa família precisou de dinheiro, né, por volta de 2016, pôs esse quadro à venda, e o governo polonês comprou esse quadro por 230 milhões para que esse quadro não saísse da Polônia, né, ficasse na Polônia. O retrato de um músico fica na Galeria Ambrosiana, em Milão. Esse quadro, né, o Waldeck acha que também é um autorretrato do Leonardo. Então, os autorretratos comprovados do Leonardo, né, são ele aos 21 anos, no quadro do Verrocchio. Esse quadro, Retrato do Músico, né, o Waldeck acha que é um autorretrato com Leonardo aos 34 anos. O quadro Madonna com Criança ou Madonna Lita, né, fica no Museu Hermitage, em São Petersburgo. Retrato de uma Dama, também conhecido como La Belle Ferronnière, fica no Museu de Louvre. E tem a Última Ceia, que é um afresco do convento Santa Maria della Grazie. Essa Última Ceia também existe várias especulações, né? Uma das especulações recentes foi de que o São João Batista, né, desse quadro, não seria São João, mas seria a Maria Madalena, né? E a suposição de por que o São João seria Maria Madalena é porque tem uma figura, uma fisionomia feminina,
E é muito parecido com um quadro que o Leonardo pintou, que é a... Fugiu o nome desse quadro. Leda. Então, o São João Batista é semelhante à Leda, que eu vou mostrar mais tarde. Então, tem gente que acha que São João não é homem, mas sim a Maria Madalena. A outra hipótese de por que o São João não seria São João e seria Maria Madalena é que o São João usa um manto vermelho e o Cristo usa manto azul, que são símbolos da realeza, né? Manto vermelho para a rainha e manto azul para o rei. Uma outra especulação bastante recente, também com relação à última ceia, é que o maestro Giovanni Maria Palla, no seu doutorado, ele sugere que o Leonardo, ao pintar este quadro, ele camuflou uma música, né? Tanto é que ele chamou de La Musica Celata, quer dizer, a música oculta. Se a gente observar a posição dos pães em cima da mesa e a posição das mãos do apóstolo e do Cristo, e traçando uma pauta, tomando como base o olho do Leonardo, do Cristo e a base da mesa, isso parece ser notas musicais. Maria Paula tocou essas notas, mas observou que não era nada mais, nada menos do que monte de ruído. Aí ele lembrou que o Leonardo escrevia da direita para a esquerda. Falou, se eu tocasse essas notas da direita para a esquerda, o que daria? Mais ainda, como Cristo pintou esse quadro, né? Quatro conjuntos de 3 apóstolos, ele sugeriu, se eu tocar essas notas com 3/4 do tempo, da direita para a esquerda, o que daria? É uma bela música, concorda? Alô? Estão me ouvindo? Sim, estamos, sim. Eu não sei, eu ainda continuo achando que isso é uma mera especulação, mas de qualquer maneira, a música é belíssima. Um dos últimos quadros, né, que o pessoal acha que foi pintado pelo Leonardo é o Salvador do Mundo, que foi redescoberto agora em 2005, foi restaurado em 2011, mas tem gente que acha que esse quadro não é do Leonardo. Esse quadro foi leiloado pela Casa Christie por uma bagatela de 450 milhões de dólares. Foi comprado por um príncipe árabe. E a ideia desse príncipe árabe era inaugurar o Museu de Louvre em Abu Dhabi com a apresentação desse quadro. No entanto, o pessoal tem dúvida quanto à autenticidade desse quadro que ter sido pintado pelo Leonardo. Portanto, esse quadro então não foi exposto e está indefinidamente adiada, né, essa apresentação desse quadro lá em Abu Dhabi. Madonna Confuso é uma coleção particular em Nova York, é um dos 2 quadros, né, únicos 2 quadros do Leonardo que fica aqui nas Américas. Tem a Virgem e a Criança com Santana, que está no Museu de Louvre, a Batalha de Anghiari, essa é a reprodução do Rubens, porque isso era para ter sido um afresco, né, lá esqueci o lugar, mas não importa. Então, o original está perdido, então tem esse quadro que é a cópia feito pelo Rubens. No entanto, né, numa pesquisa recente, o History Channel acha que descobriu esse quadro. Existe um quadro a fresco pintado pelo Vasari, e esse quadro ficaria atrás desse quadro pintado pelo Vasari. Eu assisti o programa da History, não dá para reconhecer, né, esse quadro atrás do quadro do Vasari. Mas o pessoal acha que esse quadro existe. Adoração dos Magos fica na Galeria Uffizi,
esse quadro, para pintar esse quadro, o Leonardo fez um estudo de perspectiva, e o estudo também fica na Galeria Uffizi, lá em Florença. A única escultura feita pelo Leonardo, esse cavalo, de O Cavaleiro, é uma escultura em bronze que está no Museu de Belas Artes em Budapeste. Essa escultura foi descoberta em 1973 por um estudante de arte americano e foi autenticado por Sir Arthur Kenneth, uma das maiores autoridades mundiais em Leonardo. Tem a Leda, que eu falei, né? A semelhança da Leda com São João Batista da Última Ceia. A Leda, né, tem 3 cópias, uma feita pelo Cesare de Sesto, que fica na Inglaterra, tem um coautor desconhecido, que fica na Galeria Uffizi, em Florença, e uma cópia feita pelo Leonardo di Bottega, que fica na Galeria Borghese, em Roma. Esses 3, né, Cesare Sesto, esse autor que não se sabe quem foi, o Leonardo Bottega, teriam sido discípulos do Leonardo, e eles teriam feito essa cópia baseada no original feito pelo Leonardo. Tem o Tributo a Baco, também conhecido como São João Batista, que fica no Museu de Louvre. Mas tem gente que duvida dessa autenticidade. Mas o Sidney Freeberg, né, ele acredita que seja realmente pintado pelo Leonardo. E tem o último quadro do Leonardo, São João Batista. Esse quadro fica no Museu do Louvre, e o modelo desse quadro foi seu filho adotivo, Salai, né, o Gian Giacomo Caprotti de Oreno. Faltou um, né? O que faltou é a Mona Lisa, né? Então, aqui está a Mona Lisa, que também fica no Museu de Louvre, em Paris. Tem uma figura, né, que eu vou apresentar, e é interessante a história desse homem vitruviano, né? Esse homem vitruviano foi assim denominado pelo próprio Leonardo. Eu não sei se vocês conhecem, né, por que o Leonardo chamou esse quadro de homem vitruviano. É que o Marcos Vitruvio, no ano 45 a.C., no livro 3, capítulo 1, chama De Arquitetura, o Vitruvio, ele caracteriza um templo ideal, né? Um templo ideal para o Vitruvio seria aquele templo que seria frequentado pelo homem perfeito. E o que seria esse homem perfeito? Então, Vitruvio descreveu que o homem perfeito é aquele que tem comprimento do braço aberto igual à altura da testa igual a 1/10 da altura, distância do topo da cabeça até a base da testa, 1/8 da altura, largura máxima do ombro, 1/4 da altura, etc, 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 até que o comprimento da orelha seja igual a 1/3 do comprimento da face. E essa figura descrita pelo Vitruvio, ninguém conseguia pintar. E o Leonardo tomou isso como desafio. Ele falou, eu vou conseguir pintar esse homem descrito pelo Vitruvio. E ele conseguiu pintar esse quadro, né, inscrevendo num quadrado e num círculo, tomando como centro um umbigo, né, ele conseguiu desenhar esse homem que teria exatamente essas proporções, né, descritas pelo Vitruvio. Então, daí o nome homem vitruviano. E esse homem vitruviano tem mais algumas coisas que não descritas pelo Vitruvio, né? O Leonardo, né, teve que fazer essas medidas para poder, né? Antes, né, o Waldeck, ele acha que esse homem vitruviano, né, a fisionomia do homem vitruviano, teria sido o autorretrato do Leonardo com 38 anos. E outras características, né, outros detalhes desse homem vitruviano não descrito pelo Vitruvio, é que se abrir a perna, a altura diminui 1/14, o centro da figura é o umbigo, né, como eu já tinha dito, o espaço entre as pernas abertas forma um triângulo equilátero, né? Então, por isso que ele se inscreveu nessa circunferência. E tem um outro detalhe bastante curioso desse quadro, é que o homem vitruviano tem 2 pênis, né? Ele tem um flácido e o outro ereto, camuflado por pelos pubianos. Devido a essa característica pornográfica, existem também os homens vitruvianos censurados, né? Então, se vocês olharem na
na internet, né, tem inclusive o Homer, né, na posição do homem vitruviano. E tem o próprio autorretrato, né, que ele desenhou em 1512, que está na Biblioteca Real de Turim. E superpondo, né, as figuras que o Waldeck acha, né, por que o Waldeck acha que o anjo, né, o músico, retrato do músico, homem vitruviano são autorretrato? É que todas essas 4 figuras têm uma coisa em comum: testa ampla, sobrancelhas horizontais, nariz longo, maçã do rosto saliente, boca pequena e curva e queixo bem desenvolvido. Então, por essas razões, né, o Waldeck acha que essas seriam as figuras de Leonardo aos 21, 34, 38 e 62 anos. A cronologia do Leonardo é muito difícil, né? Então a gente tem uma ideia da época que ele fez o trabalho, mas não certeza, né? Por quê? É porque ele não datava nenhuma das obras dele. Mais ainda, a escrita ele não mudava ao longo do tempo. O Newton era um outro que muito raramente datava suas obras, mas ele teve 6 fases da vida quando ele mudou a escrita. O Leonardo desenhou cenários, engenhocas, era obcecado por descobertas e nunca terminava suas obras. A única certeza que a gente tem é que ele nasceu em 1452, entre 1465 e 66 ele foi aceito como um aprendiz do Verrocchio, o pai dele pagou para que ele seja aprendiz. 1482 ele foi enviado para Milão como músico pelo Medici. Em 1499 ele voltou para Florença. 1502 foi a única época que ele teve um trabalho como engenheiro. Ele foi contratado como engenheiro militar pelo Cesar Borgia, mas foi despedido antes de completar um ano, porque todos os trabalhos que ele fazia não davam certo. Em 1508, volta para Milão. Entre 1508 e 19, foi a época que ele fez os trabalhos anatômicos mais importantes. Em 1513, mudou para Roma. E em 1517 ele fugiu para a França e morreu em 1519. Segundo o biógrafo, né, o Leonardo teria feito um instrumento inusitado na forma de um animal. E o Lorenzo de Medici, sabendo disso, resolveu presentear Ludovico Sforza, o Duque de Milão, com esse instrumento. E para isso ele achou que seria bom mandar o Leonardo, que era o próprio criador do instrumento. E o Leonardo aceitou essa missão do Medici de levar esse instrumento para Milão. Ele aceitou porque ele achou que isso era uma chance que ele tinha para romper o cordão umbilical que ele tinha com o Verrocchio. E aí ele escreveu uma carta, uma espécie de curriculum vitae, se oferecendo para trabalhar para o Ludovico. O Vasari disse que esse instrumento que ele fez tem um som espetacular e a única música que eu achei que foi composta para esse instrumento é essas notas, né, esse som que vocês acabaram de ouvir, que está no Museu de Arte de Nova York. Né? Entrando no site do Museu de Arte de Nova York, lá existe essa música, foi da onde eu baixei essa música, e eles dizem que essa música foi composta pelo Leonardo para ser tocado com esse instrumento inusitado que ele teria inventado. Então, Leonardo aceitou essa missão de levar esse instrumento feito por ele para o Ludovico e escreveu uma carta, como eu disse, né, que seria uma espécie de curriculum vitae. Eu vou mostrar essa carta, né, que o Leonardo escreveu por volta de 1482. Nessa carta ele escreveu, né, muito ilustre senhor, tendo agora conhecimento suficiente e experiência dos homens que alegam serem inventores habilidosos de máquinas de guerra, e tendo percebido que as ditas máquinas não diferem em nada das que são comumente empregadas, eu me proponho, sem detrimento de qualquer outra pessoa,
revelar meus segredos a Vossa Excelência, para que eu me ofereça executar a seu critério todos os itens, resumidamente anotados abaixo. Tenho modelos de pontes muito fortes, mas leves, extremamente fáceis de carregar, por meio das quais o senhor poderá perseguir, ou, se necessário, colocar em fuga o inimigo. Tenho outras que são reforçadas e resistirão ao fogo, bem como ao ataque, e são fáceis de ser montadas e desmontar. Conheço também os meios para queimar e destruir as do inimigo. Esse desenho que estou mostrando foi desenhado 36 anos depois dessa carta. Isso está no Codex Atlanticus. A carta continua. Durante um sítio, sei como secar a água dos fossos e escadas para escalar muros e outras máquinas desse tipo em uso. Ele desenhou 16 anos depois dessa carta e está no Codex Forster. Se devido à altura do parapeito e às forças do lugar ou ao seu tamanho for impossível reduzir por meio de bombardeio, conheço os métodos para destruir qualquer cidadela ou fortaleza, até mesmo se construídas em rocha. Então ele fez esse canhão, e esse canhão atiraria, né, obuses com explosivo dentro. E como tinha explosivo dentro, Leonardo ficou com medo de atirar isso num canhão convencional com explosivo. Ele projetou um canhão a vapor. E para projetar esse canhão a vapor, ele teve que fazer o estudo de relação pressão, temperatura e volume da água. E para isso ele construiu um dispositivo para ver essa variação de pressão, temperatura e volume da água que está no Codex Leicester. O canhão está no manuscrito B e os obuses estão no Codex Arundel. Na época que ele escreveu essa carta ao Ludovico, obviamente ele não tinha isso, porque ele desenhou, né, esse do Codex Arundel, 16 anos depois dessa carta, em 1480 a 1418, e o canhão, né, o estudo de vapor, ele fez no Codex Leicester 24 anos após essa carta. Tenho também modelos de canhão que são práticos e fáceis de transportar, com os quais posso lançar pedras de modo que outras pareçam cair como chuva, e cuja fumaça mergulhará o inimigo em terror para seu grande dano e confusão. Está no Codex Atlanticus. Onde um bombardeio fracassar, posso construir catapultas, manganelas, traboque ou outras máquinas inusitadas de maravilhosa eficiência que não são de uso comum. Em resumo, qualquer que seja a situação, posso inventar uma infinita variedade de máquinas, tanto para ataque como para defesa, desenhados 36 anos depois. E se a batalha for travada em mar, tenho máquinas muito eficientes, tanto para ataque quanto para defesa, e naus que resistirão até mesmo aos mais pesados fogos de canhão, fumos e pólvoras inimigas. Ele projetou navio com casco duplo. A ideia do casco duplo do Leonardo era que, se perfurasse o casco, ainda teria um segundo casco e o navio não iria a pique. O engenheiro naval começou a construir navio com casco duplo com os superpetroleiros. Ele fez snorkel, fez a escafandro, que já são conhecidos de vocês. Ele chegou a projetar até um submarino. Farei veículos cobertos, seguros e inacessíveis, que penetrarão nas fileiras inimigas com sua artilharia e destruirão as mais poderosas tropas. A infantaria pode segui-los sem encontrar obstáculos ou sofrer baixas. Em tempo de paz, acho que posso dar satisfação perfeita e me igualar a qualquer homem na arquitetura, no projeto de prédios públicos e particulares, ou a transportar água de um lugar para outro. E se qualquer dos itens acima mencionados parece a qualquer um impossível ou pouco prático, estou pronto a dar demonstração na sua instalação militar ou em qualquer lugar que seja do agrado de Vossa Excelência, a cuja disposição eu me coloco com toda a humildade. Ele não tinha nada disso, então, se ele mandasse essa carta, eu não sei como é que iria demonstrar, Mas essa carta mostra que o Leonardo queria ser engenheiro,
ele está se oferecendo como engenheiro. Desenhou todos esses itens, né? Só que 10 a 36 anos depois dessa carta. Não há evidência de que essa carta foi entregue. Mas a carta está escrita no Codex Atlanticus, folha 139. É uma das poucas escritas do Leonardo que não está em modo espelhado. Quem foi Leonardo de ser Piero da Vinci? Por ser bastardo, ele não pôde frequentar a universidade. O pai dele, como eu já disse, né, pagou para ser aprendiz do Verrocchio. Teve uma infância infeliz, achava que era desprezado pela mãe, casada após o nascimento, e criava os seus meio-irmãos. O Freud, em 1909, escreveu uma recordação da infância do Leonardo, onde ele descreve uma doença que ele denominou complexo de Leonardo, que é a doença de uma pessoa que começa, mas não consegue terminar nenhuma das coisas que ele começou. E ele acha que isso foi devido a uma trauma da infância. Já Gregório Vasari, seu primeiro biógrafo, né, acha que Leonardo não terminava as obras devido ao perfeccionismo obsessivo que ele tinha. Como pensava Leonardo da Vinci? Ele escreveu: se você deseja obter conhecimento sobre as formas das coisas, comece com o detalhe e somente vá de um detalhe ao outro quando você tiver fixado o primeiro firmemente na sua memória e estiver bem familiarizado com ele. Isso está escrito no Codex Trivusianus. O Leonardo também escreveu: a ciência é o capitão e a prática é o soldado. Na natureza não há efeito sem causa, terás que fazer experiência para compreender a causa. E também escreveu: eu, Leonardo, um dia hei de conhecer todas as coisas e saber dominar todas as artes que abrem ao homem os caminhos dos grandes segredos do universo. O que ele nos deixou? Todo o material deixado por Leonardo, com exceção dos quadros, são encadernados e conhecidos como Codex. Tradução do Codex seria código. Né? Depois do Código da Vinci, escrito pelo Dan Brown, vulgarizou tanto a palavra código que eu prefiro usar em latim, né? Codex. E os biógrafos dele, de um modo geral, a maioria que eu conheço, tratam também como Codex. Tem o Codex Arundel, que fica na British Library. Esse Codex trata da geometria, peso, arquitetura. Teria sido escrito entre 1480 e 1518. Tem o Codex Atlanticus, e o maior deles, tem total de 12 volumes, com 1119 folhas. Trata de desenhos científicos, naturalistas e anatômicos, matemática, geometria, astronomia, botânica, zoologia e artes militares. Tem o Codex Trivusianus, que fica na Biblioteca Trivusiana, em Milão. Trata da arquitetura e literatura. Codex Voo dos Pássaros, fica na Biblioteca Reale, no Turim. Trata, obviamente, de voo de pássaros, mecanismo de voo, resistência do ar, vento e corrente. Codex Ashburnham, que fica no Instituto de França, em Paris, trata de estudos pictoriais, desenhos variados. Códices do Instituto de França, trata de artes militar, ótica, geometria, voo de pássaros, hidráulica. Códice Forster, fica na Biblioteca Victoria e Albert, trata de geometria, peso, máquinas hidráulicas. Para os tribologistas, no Codex Forster 2 fica os primeiros estudos de atrito que o Leonardo fez. Codex Leicester, esse foi comprado por Bill Gates por bagatela de 30 milhões de dólares, total de 36 folhas. Ele pagou quase $1 milhão por folha. Trata da hidráulica e movimento das águas, geologia e astronomia. Eu tenho esse Codex tanto no original como traduzido para inglês, né, que o Bill Gates fez. Windsor Folios, fica na coleção real de Castelo de Windsor, trata de anatomia, geografia, cavalo, desenho, arquitetura e mapas. Códice Madrid, esse foi o mais recentemente descoberto, foi descoberto no porão
da Biblioteca Nacional em Madrid em 1967. São 2 volumes. Tem o Madrid 1, Madrid 2. Madrid 1 é fantástico, são 192 folhas que tratam de mecânica, tem dispositivos, equipamentos, máquinas, alguns deles eu vou mostrar mais tarde. Madrid 2 trata de geometria. A Madrid 1 tem um facsímile feito que está na biblioteca da Universidade de Cornell. Né? A Universidade de Cornell disponibilizou há cerca de 10 anos atrás para consulta e para ser baixado, né, pelos acadêmicos do mundo todo. Agora ele recolheu, mas ele estava disposto e eu consegui baixar a Madrid 1 completo. As máquinas que Leonardo projetava tinham acionamento e movimentação difíceis. Né? Por exemplo, nesse quadro da direita, que está no Windsor Folio, pelo tamanho das pessoas que ele desenhou, né, dá para ter uma ideia do tamanho desse canhão. Né? Esse lançador de catapulta, veja o esforço que o homem está fazendo para fazer. Então, esse acionamento era realmente algo monstruoso. E como na época do Leonardo, a força motriz disponível era a força dos músculos dos homens e dos animais, então, para poder movimentar, Leonardo estudou musculatura animal e humana para aprimorar o sistema de acionamento. Então, ele estudou musculatura de animais de grande porte, animais de pequeno porte, musculatura humana. E como a fonte de energia dos músculos era transportada através de sangue, ele estudou também circulação sanguínea. Ele estudou a circulação sanguínea e observou uma semelhança tremenda, né, das veias e as artérias com os fluxos dos rios. Estudou a formação humana e até a fecundação. Para acionar as máquinas, ele tinha que construir dispositivos. Né? Então, ele desenvolveu dispositivos. Esse desenho que vocês estão vendo aqui, isso é uma transmissão automática com velocidade constante. Né? Na época do Leonardo, a única fonte de energia que poderia ser armazenada era através de molas. E como a mola, à medida que vai se distendendo, vai perdendo a força, a velocidade vai diminuindo. Então, Leonardo, ele idealizou essa transmissão automática para que, com a força da mola diminuindo à medida que vai se acionando, a velocidade de saída seria constante. Ele também desenvolveu um carro que ele denominou de carro autônomo. Isso foi um enigma durante muitos anos, até que recentemente, né, o doutor Mário... me fugiu o sobrenome dele, da Biblioteca Ambrosiana de Milão, ele conseguiu destrinchar esse carro autônomo que Leonardo desenvolveu e construiu um modelo que eu vou mostrar para vocês mais tarde. E esse carro autônomo que Leonardo desenvolveu foi inspiração para a NASA construir o Pathfinder que eles mandaram para o Marte. Né? Ele desenvolveu mecanismos, né, dos mais variados tipos. Ele estudou, inclusive, alinhamento da roda. Ele viu o efeito de convergência, né, e, inclusive, em ângulo de Kásser. Né? Todo mundo sabe o que é convergência e ângulo de camber, né, dos carros. Né? Quem tem carros sabe que, de tempo em tempo, tem que haver alinhamento, acertar o ângulo de convergência e a cambagem, o ângulo de camber das rodas. E ângulo de Kásser, com exceção do Argemiro, né, e do pessoal da Pirelli, né, eu acho que pouca gente conhece o que é esse ângulo de Kásser. Né? Esse ângulo de Kásser é aquele ângulo que a roda tem em relação à vertical. Né? Se vocês olharem as rodas da frente de carrinho de supermercado, né, vocês vão ver que a rodinha da roda da frente do carrinho de supermercado, ele não está exatamente na vertical, ele está inclinado para trás. Né? O Leonardo percebeu isso, né? A importância de ângulo de Kásser das rodas, porque se
Se o carro era puxado ou empurrado, em outras palavras, se a tração é dianteira ou tração traseira, esse ângulo de alinhamento da roda em relação à vertical teria que ser diferente. Ele estudou transmissões e articulações, armazenamento de energia, inclusive giroscópio. Ele desenvolveu ferramentas, né? Laminador, torno e brochadeira. Eu não sei se vocês conhecem o que é uma brochadeira. O engenheiro mecânico, via de regra, conhece. O Leonardo percebeu que fazer furo longo, como nas armas e nos canhões, não dá para fazer usando broca comum. Ele teria que usar uma ferramenta chamada brocha, que ele, em vez de ser empurrado, teria que ser puxado. Por quê? Porque se a broca for empurrada, o furo não vai sair alinhado. Para que o furo seja alinhado, ele teria que fazer uma ferramenta para fazer esse furo com tração. Projetou até máquinas de voar. Vocês conhecem as máquinas, inclusive o helicóptero que o Leonardo fez. Leonardo tinha uma percepção extremamente aguçada. Tem um desenho dele, que ele desenhou um falcão, que quando o falcão atinge alta velocidade de voo, ele percebeu que o falcão dobrava a ponta da asa. Eu não sei como ele conseguiu perceber isso. Se a gente usar uma câmera de alta velocidade e fotografar o falcão em voo, principalmente quando ele está mergulhando com alta velocidade, a gente percebe que o falcão dobra a ponta da asa. Por que o falcão dobra a ponta da asa? É porque dobrando a ponta da asa, ele diminui o vórtice que forma na ponta da asa e diminui o arraste. O engenheiro aeronáutico percebeu isso, e os aviões atuais, a asa não é mais reta na ponta. A ponta da asa não é mais reta, mas ele faz essa pequena curva. Por que ele faz essa pequena curva? É para exatamente diminuir o vórtice formado na ponta da asa. Então, a gente vê que o Airbus tem esse dispositivo na ponta da asa, que a Airbus chamou isso de Scarlett, devido à semelhança com o rabo do shark, do tubarão. E a Boeing chama isso de winglet. Mas o Leonardo já tinha percebido que o falcão, para voar com alta velocidade, ele dobrava essa ponta da asa. As máquinas que o Leonardo projetava quebravam, então ele teve que fazer estudo de resistência de materiais. Ele observou, inclusive, a importância do diâmetro e não do comprimento na resistência de uma corda. No início, ele achava que o modelo dele e a arma real rebentava, e no modelo não, por causa do comprimento. Mas depois, ensaiando materiais, ele verificou que não é o comprimento importante, mas sim a seção resistente. Ele estudou efeito de momento de inércia, colunas com seção circular ou quadrado, circular cheio ou vazado. Ele estudou flambagem, ele estudou flexão, e desenvolveu, inclusive, máquina. A primeira máquina de tração foi desenvolvida pelo Leonardo. Ele fez máquina para estudar atrito entre superfície, estudou o atrito em mancais. Ele estudou, para estudar atrito, ele começou estudando efeito de esquis, rodas, rodas, esquis, e estudou detalhadamente o atrito. E ele estudou o atrito 2 séculos antes de Amonton e Coulomb, que são considerados pais da tribologia, ou pai do atrito. E o interessante é que o Leonardo ele chegou a observar que o atrito estático e o dinâmico era diferente. Ele escreveu explicitamente no Codex Forster, na folha 132, que a força para iniciar o movimento é maior do que para parar. Ele estudou resistência ao movimento, independe da área aparente de contato. Ele observou que o atrito depende dos materiais em contato, depende do grau de acabamento da superfície,
depende do material interposto, sólido ou líquido, em outras palavras, a lubrificação. Ele estudou efeito da pressão de contato e muito, muito mais. Assim, Leonardo de Ser Piero da Vinci contribuiu para a arte, engenharia e ciência, desaprovava a guerra, mas projetou material bélico, usou capacidade de artista para representar as descobertas científicas, aplicou seu conhecimento científico no aperfeiçoamento da arte, utilizou conhecimento de ótica para melhorar sombra, contraste e perspectiva, conhecimento de anatomia para representar figuras humanas e animais. Em Leonardo, arte e ciência alcançaram o Gestalt, cada um energizando e tornando melhor a outra. Integrou a arte e a ciência. Queria entender e explicar todas as coisas. Queria experimentar e alcançar as raízes de todos os fenômenos. Tinha necessidade profundamente arraigada de aprender e descobrir. Explorou seus extraordinários talentos até a máxima capacidade. Como eu disse, né, se deseja conhecimento, comece com um detalhe e somente vá ao outro quando tiver fixado firmemente e bem familiarizado. Como as coisas que idealizava e construía não funcionavam, fazia experimentos ou projetava e construía novos dispositivos para fazer funcionar que também falhavam ou não funcionavam, o que levava a novas idealizações, a novos projetos. Assim, nunca conseguia terminar o que começava. Ainda bem, se tivesse funcionado na primeira vez, Leonardo não teria feito tudo o que fez. Vocês lembram? Ele escreveu: eu, Leonardo, um dia hei de conhecer todas as coisas e saber dominar todas as artes que abrem ao homem os caminhos dos grandes segredos do universo. Lembra desse quadro, né? O Leonardo, num verso dele, ele escreveu, eu vou tentar ler, Gustavo, se eu não conseguir, você lê para mim. Deus criou o mundo. Por outro lado, eu, Leonardo, nascido no mundo de Deus, partirei logo. Vi seu trabalho. Muito do que vi, estudei, desenhei, descrevi e pintei. Todavia, meu trabalho está incompleto. Somente uma sombra da natureza, da brilhante criação de Deus. Reconheceu que não terminou nenhum trabalho. Então, Leonardo da Vinci, artista, engenheiro ou cientista? Como artista, eu acho que ele é um fracassado. Não terminou nenhuma das suas obras. Como engenheiro, também continuo achando que ele é um fracassado, porque tudo o que construía, nenhum funcionou. Mas Leonardo deixou uma importante mensagem. Se não funciona ou não dá certo, não desista. Pesquisa para descobrir por que não deu certo. Corre-se o risco de nunca terminar. Eu acrescento, é bom que dê errado na primeira vez. Se der certo, pode ser uma mera coincidência. Se der errado, ótimo. Veja o exemplo de Leonardo. Pesquise para saber por que deu errado. Por que Leonardo não fez nenhum trabalho no campo da química? Alguém conhece algum trabalho que o Leonardo fez de química? Alguém já viu alguma coisa? Tem alguns poucos trabalhos do Leonardo. Eu vou mostrar dois deles. Certa vez, Leonardo, procurando material para fazer pintura, né, particularmente pigmento, ele descobriu, tome-se óleo de cipreste, que então deve ser destilado. Prepare um grande vaso no qual deve pôr o óleo destilado com água bastante para lhe dar um cor âmbar. Cubra bem, de modo que não evapore. Com isso, ele conseguiu, né, fazer solvente para as pinturas a óleo dele. E ele chegou a projetar uma retorta, né, para destilar o óleo de cipreste. E ele também, procurando pigmento, ele escreveu o seguinte: pode-se fazer sais, pigmentos, com excrementos humanos, queimados, calcinados, armazenados e secados em fogo baixo. Qualquer excremento produzirá sal dessa maneira. E uma vez destilado, esses sais são muito cáusticos.
Isso está no manuscrito 2038, folha 23. Então, ele fez esses fóruns de calcinamento. E eu não conheço nenhum outro trabalho que o Leonardo fez. Se alguém souber, por favor, me mande. E aí resta a dúvida, né? Por que o Leonardo não tem muito trabalho do que o Leonardo na arte da química? Enquanto que na arte, engenharia e arte, ele tem muitos trabalhos, né? Ele tem trabalhos no campo da ótica para falar de efeito de luz e sombra, né? Efeito das cores, né? Mas em química não tem nada. Será que os trabalhos que ele fez estão perdidos? Né? Veja, Leonardo escreveu cerca de 13.000 folhas. Só são conhecidos 7.000. Né? Falta mais 5.000 folhas. Está em algum lugar por aí. Ou foi porque nada deu errado. Né? Se até bosta humana dá para fazer pigmento, que mais, né? Então, talvez seja isso. Bom, eu vou mostrar a seguir algumas coisas, né, que foi feito no século XXI, mas que o Leonardo já tinha previsto, né, nos seus códex. O primeiro é esse, né, o carro autônomo. Né? Esse carro autônomo era um enigma, porque só tem esse desenho, não tem nenhum detalhe da parte interna. O professor Mário Taddei, né, da Biblioteca Ambrosiana, lá de Milão, ele fez uma pesquisa muito extensa, né? Mas ele pesquisou mais de 10 anos em todas as bibliotecas onde tinha manuscrito do Leonardo, ele foi atrás. E, finalmente, ele conseguiu destrinchar esse bendito carro, né? Quando ele fez esse modelo, esse filme que eu estou mostrando, esse foi feito pelo professor Mário Taddei, né, que tem aerodinâmica. E por que carro autônomo? Né? Porque é um carro que anda sozinho. Né? Hoje está em moda carro autônomo. Né? A Google projetou carro autônomo, a própria Universidade de São Paulo, através da Escola de Engenharia de São Carlos, né, estão desenvolvendo carro autônomo. Você tem um monte de gente no mundo. E eu, né, estive num congresso, né, a Maria Cristina, lá de Caxias do Sul, né, o Giuseppe, aí de Curitiba, né, o professor Roberto, aqui da Poli, né, nós estivemos num congresso da UE em Montreal, e nesse congresso em Montreal teve um trabalho do pessoal da NASA que eu fui assistir, que era a lubrificação em baixíssimas pressão, né, particularmente no vácuo. Né? E por que eles estavam pesquisando lubrificação no vácuo? É porque eles estavam projetando um veículo para mandar para Marte, onde a pressão atmosférica era muito baixa. E lá ele apresentou o Pathfinder. Né? E esse engenheiro da NASA, na sua apresentação, ele disse que esse Pathfinder foi inspirado no carro autônomo do Leonardo. Aí uma das pessoas da plateia, né, no fim da apresentação, perguntou: mas por que carro autônomo? Né? Por que se esse carro tem duas câmeras, né, e esse sinal de câmera vem para a Terra, em Houston, o pessoal está vendo isso no monitor. Por que o pessoal não faz comando, né, aqui da Terra, pega um joystick e dirige esse carro, né, pela superfície de Marte? Aí o engenheiro respondeu: ah, muito bonito. Falou: vocês sabem quanto tempo demora um sinal de rádio da Terra para Marte? Ele falou: só 3 minutos. Se esse carro andando pela superfície do Marte, o que ele está enxergando, esse sinal chega aqui na Terra 3 minutos depois. Aí alguém em Houston pega um joystick e fala para o carro: desvia porque tem um abismo na frente. Quando o sinal chegar no carro, o carro já caiu abismo adentro. Né? Então, por isso tiveram que fazer um carro autônomo. Só que, ao contrário do Leonardo, né? Na época do Leonardo, esse carro autônomo teria que ser programado, e uma vez programado, o comando seria todo através dos câmeras. E hoje, né, com computador e inteligência artificial, né, a ideia é a mesma: o carro ter decisão própria. Mas, para isso,
eles têm, obviamente, um computador e a inteligência artificial. Mas a inspiração, a ideia de carro andar sozinho pela superfície foi baseado no carro autônomo do Leonardo. A Oral-B, no ano de 2001, lançou uma escova de dente motorizada, né, vocês estão vendo aqui, pilha, motor e a escova. Qual foi a novidade dessa escova da Oral-B, dito Cross Action? A ideia é que essa escova de dente escove também o vão do dente, né? A escova tendo o movimento para frente e para trás, ele não teria a capacidade de escovar o vão do dente. Então, eles tiveram a ideia de colocar uma escova aqui na ponta, e essa escova faria um movimento, né? Movimento para frente e para trás. Então, com isso, quando faz esse movimento, ele escovaria o vão do dente, né? Então, esse seria, né, o movimento do dente. E veja que todos os mecanismos internos, com exceção do motor, né, transformar o movimento rotativo de uma direção para o outro, Leonardo já tinha desenvolvido isso, passar o movimento rotativo para movimento alternado com essas articulações, né, o Leonardo já tinha desenhado isso, né? E esse movimento, né, para frente e para trás, e movimento semicircular, né, o Leonardo tinha desenhado. Então, todo esse mecanismo de uma escova de dente, né, desenvolvido pela Oral-B em 2001, o mecanismo o Leonardo já tinha desenvolvido. Então, se ele precisasse, se ele quisesse, ele poderia ter, né, feito essa escova de dente. Vocês lembram desse canhão que eu falei, né? Canhão a vapor. Pois bem, alguém fez uma pergunta aos caçadores de mito. Não sei se vocês já assistiram aquele programa na televisão que tinha no Discovery, chamado Mythbuster, Caçador de Mito. Alguém, né, descobrindo que o Leonardo tinha feito esse canhão a vapor, perguntou aos caçadores de mito, né? Dá para fazer esse canhão a vapor como previsto pelo Leonardo? Eles tentaram fazer esse canhão a vapor, não conseguiram, obviamente. Aí o que eles fizeram? Eles foram ao MIT, né? Massachusetts Institute of Technology, né? Lá em Boston. Eles chegaram lá no MIT, chegaram para o professor Wallace é professor de termodinâmica. Eles chegaram para o professor Wallace e perguntaram: professor Wallace, o pessoal está perguntando se dá para fazer um canhão a vapor como previsto pelo Leonardo da Vinci, projetado pelo Leonardo da Vinci. Ótimo, né? Agora eu tenho um trabalho para dar para os meus alunos. O professor Wallace chegou para os alunos dele e falou: pessoal, o projeto que vocês vão ter que fazer nesse semestre é um canhão a vapor. Só que não é fazer qualquer canhão. O canhão tem que atirar uma bala com meio quilo. Então, a bala tem meio quilo. Ele tem que ser acionado com vapor de meio copo d'água, 150 mililitros. Tem que acertar o alvo, não é só atirar. Tem que atirar e acertar o alvo que esteja pelo menos 1 metro de distância. Então, ele fixou a distância de 1,2. E, para isso, ele deu alguns parâmetros para o aluno. Falou: o coeficiente de arraste dessa bala no ar é 1,8. Uma pressão estimada, né, do canhão é que o vapor tem que ter uma pressão entre 24 e 27 megapascal. Tem que ter diâmetro de 5 centímetros e comprimento de 60 centímetros. Esses são os alunos, né, os 30 alunos do professor Wallace, lá do MIT. Então, eles fizeram esse trabalho e, no fim do semestre, né, em novembro, eles apresentaram o canhão. Esses dois são do Mythbuster. Fizeram o canhão e o canhão acertou o alvo, que estava a 1,2.
né? Então, o pessoal do Mixmaster, e colocaram como Mito Sinistro, em homenagem ao Da Vinci, escrito de trás para diante. O relatório de vários modelos de canhão que eles tentaram fazer está nesse site do MIT, né? Web MIT do 2.009 Steam Cannon HTML. Os alunos fizeram várias versões, né? Tentaram injetar vapor direto de caldeira. Então, eles pegaram na caldeira lá da universidade, fizeram um canhão, injetaram vapor vindo da caldeira, mas o vapor não dava certo. Por quê? Porque injetando vapor, quando a bala chegava na boca do canhão, quando a bala saía, né, havia um alívio de pressão e a bala caía a alguns centímetros da ponta do canhão. Não, a bala não saía com velocidade suficiente. O único modelo de canhão que funcionou, esse que vocês estão vendo o canhão e está vendo um foguinho aqui. Né? Por quê? Porque, como no modelo do Da Vinci, esse canhão foi aquecido com uma fogueira. Né? Como assim? Né? O Da Vinci tinha desenhado um canhão, feito uma fogueira, reservatório de água e uma válvula. O único modelo de canhão que os alunos projetaram e conseguiu atirar foi aquele que o canhão foi aquecido numa fogueira, tinha um reservatório de água, uma válvula. Esse reservatório tinha aqueles meio copo da água que o professor Wallace colocou como condição de contorno. Então, eles fizeram a fogueira, né? Fizeram a fogueira, esquentaram o canhão. Quando o canhão estivesse bem quente, abria essa válvula, a água penetrava para dentro do canhão e atirava a bala. Então, vou passar de novo o filme. Então, o único modelo de canhão que os alunos fizeram e funcionou foi semelhante a do Leonardo. Então, o Heyman e o Savage, os dois do Caçador de Mito, eles colocaram: nossa conclusão, esse teste mostrou que é possível construir um canhão a vapor com a tecnologia disponível no tempo do Leonardo. Esse foi apresentado no episódio Mythbuster 46. Em tributo a Da Vinci, pois foi baseado no desenho dele, é um mito periculoso. Com tudo isso, Tanaka ainda acha Leonardo um fracassado? Como artista e engenheiro, sim. Eu continuo achando que ele foi fracassado. Por quê? Muito simples. Porque ele não terminava as obras. O engenheiro que conseguiu manter emprego menos de um ano como engenheiro, porque tudo que ele fazia não funcionava. Ou então os quadros dele, ele não conseguiu vender nenhum quadro. Nenhum quadro do Leonardo foi vendido. Ele passou a vida fugindo. Inclusive, ele fugiu para a França, porque ele estava com medo de ser acusado de bruxaria em Roma. Então, ele passou os 60 anos da vida dele fugindo, porque nada do que ele fazia funcionava. Engenheiro que não consegue fazer nenhum equipamento que funciona, para mim, é um fracassado. Um artista que não consegue entregar nenhuma obra de arte é um fracassado. Né? Não tem outra palavra. E a pergunta é, por que Leonardo não terminava as obras, nem de engenharia e nem de pintura? O Freud achava que era trauma de infância. Vasari achava que era perfeccionismo do Leonardo. Eu já não concordo nem com Freud, nem com Vasari. Eu acho porque a vida dele foi muito curta. A pergunta é, curta? Ele morreu com 67 anos, numa época que a expectativa de vida era de 40 anos. Né? Se ele tivesse trabalhado em equipe, com certeza, ele teria terminado algum trabalho. Então a pergunta é, e daí? Quem foi Leonardo de ser Piero da Vinci? Artista, engenheiro ou cientista?
como artista, eu acho que ele é um fracassado, engenheiro fracassado. Ele é um brilhante cientista. Leonardo era um gênio. Ele era meu ídolo e mentor. Esta é a minha visão. Obrigado. Pessoal, não terminei. Não terminei. Pessoal, acabou, mas eu não terminei. Não posso terminar sem mostrar mais duas coisas. Leonardo também escreveu isso. O ser humano pode inventar e construir instrumentos, mas nunca criará invenções mais belas, mais eficientes, nem econômicas. Isso está no manuscrito. Pecados do Leonardo, dele não ter publicado e divulgado, e de trabalhado em equipe. Se ele tivesse publicado, divulgado, a ciência estaria mais. A pergunta é, por que ele não divulgou e não trabalhou em equipe? Porque ele tinha medo que roubassem a ideia dele. Por isso que ele escrevia da direita para a esquerda. Pessoal, século XXI, essa é a obra, todas as obras de mecânica do Leonardo foi compilado por professor Arturo Uccelli, lá de Milão. E ele colocou tudo isso num volume atribuído a Leonardo da Vinci e Libri de Mecânica, né? Tá tudo, é uma compilação de tudo que o Leonardo fez em mecânica, com exceção do Codex Madri I. Por quê? Porque o professor Uccelli, ele escreveu isso em 1984. Desculpe, 1934. E o Madri foi descoberto em 1967, 30 anos depois. Mas tirando o Codex Madri, isso está nesse livro, e Livre de Mecânica, e na nossa biblioteca lá da Poli, nós temos 2 exemplares dele. E para terminar, eu quero mostrar a família. Pessoal, esse é o pessoal que passou lá pelo nosso laboratório. Está desatualizada, porque a última atualização já vai para 5 anos, e a culpa da desatualização, obviamente, é da Silene, né? Então, essa lista é a lista do pessoal que passou lá pelo nosso laboratório, e ainda continua lá, né? Roberto continua lá, né? Isabel está lá, né? Então, tem muita gente que ainda continua lá no nosso. Eu e o Hamilton já nos aposentamos, né? Para quem não sabe, esse aqui é o Hamilton, né? E daqui o professor Roberto, né, que continua ainda lá no laboratório. Isso foi uma reunião, né, um churrasco que nós fizemos, né, com o pessoal do laboratório. Bom, muito obrigado.